Ah, minha gente, a vida tem dessas reviravoltas que a gente só acredita vendo. Essa história começou numa noite fria, daquelas que o vento corta a alma e que a gente sente o peso da cidade nas costas, lá pelas 11h30 da noite, no coração financeiro de São Paulo. O palco era a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, um lugar onde o luxo e a pressa se misturam e onde os prédios de vidro parecem querer tocar o céu. Júlia Mendes, coitada, estava moída. Ela tinha feito um turno duplo. Não era um turno de escritório, não. Ela trabalhava num esquema terceirizado, ajudando na limpeza e organização de eventos de altíssimo padrão. Naquela noite, era a festa de aniversário de um figurão da Bolsa. Ela tinha passado as últimas 10 horas sorrindo forçado, recolhendo taças de cristal que custavam mais do que o salário dela no mês e esfregando manchas de vinho tinto do carpete persa. O cansaço dela não era só físico. Era um cansaço que pesava na alma, de quem batalha todo dia sabendo que o esforço é gigantesco, mas o retorno é mínimo. Ela só pensava em 3 coisas, nessa ordem: tirar o sapato apertado, comer a marmita de arroz com feijão que a mãe tinha deixado pronta e finalmente deitar na cama dela no Tatuapé. O ponto de ônibus para a região leste ficava a uns bons 4 quarteirões dali. O problema de trabalhar em área chique é que, quando a noite cai, o transporte público some, e o que sobra é só táxi caro ou carro de luxo. Júlia, apertando a pequena bolsa de tecido contra o peito, apressou o passo. Ela precisava pegar o último ônibus ou ia ter que implorar por uma carona no metrô de madrugada, o que não era seguro. Enquanto isso, parado ali na esquina, sob a luz amarelada e fraca do poste, estava um carro que parecia ter saído de uma revista. Um sedã preto, enorme, daquele tipo que a gente nem sabe a marca direito, só sabe que é caro. O carro era tão polido que refletia a paisagem noturna como um espelho. Dentro dele estava Alexandre Barreto. Alexandre Barreto. O nome dele era sinônimo de poder e dinheiro. Ele era o dono de metade dos prédios envidraçados que Júlia acabara de limpar. Investidor, empresário e um dos solteiros mais cobiçados do país. Ele não estava dirigindo. Ele tinha motoristas, seguranças e assistentes. Mas naquela noite, ele havia dispensado o motorista oficial seu Osvaldo mais cedo. Alexandre precisava de silêncio. Ele tinha acabado de sair de uma reunião chata, daquelas onde se discute filantropia e impostos, e ele estava exausto de ser Alexandre Barreto, o milionário. Ele só queria ser Alex, um cara que podia, por um momento, ficar parado no trânsito sem ter que assinar nada ou dar ordens. Ele estava de terno escuro, impecável, com a gravata levemente afrouxada, olhando a tela do celular, lendo um relatório financeiro que era complexo demais para qualquer um entender, mas que ele absorvia como se fosse a previsão do tempo. Foi nesse momento, nesse cruzamento de mundos, que Júlia apareceu. A visão de Júlia estava embaçada pelo sono e pelo esforço. Ela viu a sombra do carro de luxo. Ela não estava esperando carona, mas o carro estava parado e o motorista, ela presumiu que era o motorista, estava ali na inércia. Naquele bairro, motorista de luxo às vezes pegava um bico por fora, um Uber Black de última hora, ou estava esperando algum funcionário de alto escalão. A mente cansada de Júlia fez um atalho lógico. É um carro parado, de luxo. Deve ser algum motorista de app chique esperando o patrão. Ou talvez ele tenha me confundido com alguma colega que pediu carona. Ela acelerou o passo, agradecendo a sorte. Afinal, um carro daquele era mais rápido e seguro do que o ônibus. Júlia se aproximou do lado do passageiro que estava na calçada. Ela não titubeou. Bateu levemente no vidro escuro. Alexandre ergueu a cabeça do celular, irritado com a interrupção. Ele esperava um segurança, talvez um flanelinha atrevido. Em vez disso, viu uma mulher pequena com o uniforme de trabalho amassado, os olhos vermelhos de sono, mas com uma determinação de quem precisa resolver a vida rápido. Ele baixou o vidro elétrico lentamente. O zoom suave do motor elétrico foi o único som na rua silenciosa. O cheiro de couro novo, ar-condicionado gelado e colônia cara invadiu o ar noturno.
Júlia, direta e sem paciência para a cerimônia, porque quem está cansado não tem tempo para frescura, soltou a pérola. Ô motorista, desculpa o horário, mas eu tô morta. Você consegue me levar ali no Tatuapé? Eu pago a dobradinha, pago no Pix agora, se precisar. O ônibus vai demorar uma eternidade. Alexandre Barreto, o homem que poderia comprar o Tatuapé inteiro se quisesse, piscou 1, 2, 3 vezes. Ele não era motorista. Ele tinha motoristas, seguranças, cozinheiros, jardineiros e uma equipe inteira de pessoas cuja única função era garantir que ele não tivesse que se preocupar com transporte. A situação era absurda. Ele deveria ter dito: moça, eu sou o dono do carro, vá embora. Ou de forma mais polida: a senhora se enganou, não sou taxista. Mas havia algo na exaustão sincera dela, na falta de filtro, que o paralisou. Júlia não estava interessada no terno dele, nem no carro, nem em quem ele era. Ela só queria chegar em casa. Ela o tratava, pela primeira vez em anos, simplesmente como um prestador de serviço, um funcionário. Era refrescante. Alexandre, que passava a vida sendo adulado e temido, achou graça. Uma risada silenciosa se formou em seu peito. Ele estava cansado da sua própria vida de luxo previsível. Ele deu um sorriso de lado, daquele que só quem não tem nada a perder, ou quem já tem tudo, dá. Tatuapé, é? Ele repetiu, a voz grave e surpreendentemente calma. Entra aí, então. Mas hoje o pagamento é só em boa conversa. Júlia hesitou por um segundo. Aquele motorista era muito bem vestido. A voz dele era de quem tinha estudado em faculdade, cara. Não de quem passava o dia no trânsito. Mas ela estava desesperada, e honestamente ele parecia inofensivo. Ah, que isso, motorista. Não posso abusar. Eu pago sim. Deixa eu só confirmar o endereço certinho para você. Alexandre não respondeu. Apenas esticou a mão e, com o polegar, acionou o botão para destrancar a porta do passageiro. Júlia abriu a porta e o cheiro de carro novo a atingiu com força. Era um ambiente de outro mundo. O couro era macio, o assoalho limpo. Ela se sentiu uma sujeira ambulante, vinda do lado de fora, pronta para contaminar aquele santuário de luxo. Ela entrou desajeitada, fechando a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. Nossa, que carro, hein? Que nave! Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Alexandre, ainda com o sorriso discreto, apenas ligou o carro. O motor roncou baixo, quase inaudível. E aí, qual o destino? Ele perguntou, já manobrando para sair da vaga. Júlia, acomodando a bolsa no colo, começou a dar as instruções usando o linguajar que usaria para qualquer motorista de aplicativo. Olha, a gente pega a Marginal Pinheiros, mas o trânsito deve estar tranquilo agora. Aí você entra na Radial Leste. É uma travessa da rua Apucarana, lá perto da praça. Não tem erro. Enquanto ela falava, Alexandre a observava pelo canto do olho. Ele via o cansaço dela, sim, mas também via a força. O uniforme estava amarrotado, mas os cabelos, apesar de presos num coque frouxo, eram bonitos. As mãos dela, que descansavam no colo, estavam marcadas pelo trabalho. Certo, Radial Leste. Ele confirmou e engatou a marcha. O silêncio que se instalou dentro do carro era pesado, mas não era hostil. Era o silêncio do luxo, onde o isolamento acústico era tão bom que parecia que eles estavam flutuando. Júlia estava tensa. Ela tentava ser simpática, mas a diferença de classes, mesmo ela achando que ele era um motorista particular, era gritante. O nome é Júlia, viu? E o seu motorista? Ela perguntou, tentando quebrar o gelo. Alex. Ele respondeu seco. Ele não ia dar o nome completo. Alexandre Barreto. Era um nome que vinha com manchetes e expectativas. Alex era apenas um motorista de aluguel por uma noite. Prazer, Alex. Obrigada mesmo pela carona. Eu estava quase chorando de cansaço. Trabalhar com evento de rico não é fácil, viu? A gente limpa o dia inteiro. E no fim é só o cheiro de perfume caro que sobra. Alexandre apertou o volante, sentindo um pequeno nó no estômago. Ele percebeu que ela estava descrevendo o evento de onde ele acabara de sair. Ele estava lá brindando com champanhe. Ela estava lá limpando os restos. Você trabalha nesse ramo há muito tempo, Júlia? Ele perguntou.
Ah, desde que saí do interior para tentar a sorte na capital. Aqui é assim, a gente pega o que aparece. Minha meta é juntar uma grana para fazer um curso de culinária e abrir minha marmitaria. Mas a vida não tá fácil, né? Não está, não, ele concordou, pensando nos bilhões que estava prestes a investir em novos projetos. O não está fácil dele e o não está fácil dela eram universos paralelos. Júlia, sentindo-se mais à vontade com a conversa, começou a desabafar, como se estivesse falando com um terapeuta anônimo, ou, no caso, um motorista anônimo. O pior é a humilhação, sabe, Alex? Hoje mesmo um dos garçons derrubou uma bandeja inteira de canapés. A culpa era dele, mas quem teve que limpar o chão de joelhos, com todo mundo olhando, fui eu. A gente vira invisível. Alexandre sentiu o peso da palavra invisível. Ele a tinha visto, sim, de relance no evento. Um borrão de uniforme preto e branco, movendo-se rapidamente. Ele nunca tinha parado para pensar que aquele borrão tinha sonhos, cansaço e uma casa no Tatuapé. É complicado ser invisível, ele murmurou, olhando para o painel digital do carro que mostrava a velocidade absurda com que estavam cruzando a cidade. Demais, mas faz parte da batalha. O importante é não desistir. E você, Alex? Você é motorista particular de quem? Esse carro é um luxo só. Aí estava a pergunta que ele esperava. A mentira estava ali, pronta para ser dita. Ele poderia dizer que era motorista do Dr. Silva ou da família Oliveira. Mas por que mentir? Ele tinha decidido embarcar naquela peça de teatro. Ah, o carro é da empresa. Ele disse uma meia-verdade elegante. Afinal, a empresa era dele. Eu sou o cara que leva e traz. Entendi. Pelo menos você tem um bom ambiente de trabalho, né? Ar-condicionado, não pega sol. Não é como eu que fico pulando de ônibus e metrô. Eles pegaram a Radial Leste. A paisagem começou a mudar drasticamente. Os prédios envidraçados deram lugar a comércios de rua, outdoors gigantes e a confusão vibrante da Zona Leste. Júlia começou a se animar, sentindo que estava chegando em casa. Vira aqui, Alex. Essa rua aqui, ó. Na terceira travessa, a gente entra. É um sobrado azul, com uma janela que tem grade de ferro. Alexandre obedeceu. Dirigir para ele era uma atividade de lazer que ele raramente praticava. Ele gostava da sensação do controle, da potência do motor. Mas dirigir para levar alguém para casa, seguindo instruções simples, era algo totalmente novo. Era tranquilo. Eles pararam em frente a um sobrado modesto, pintado de um azul desbotado. Havia vasos de plantas na janela e uma luz fraca acesa na sala. Era um lar com cheiro de comida e vida real. É aqui, Júlia disse aliviada. Ela esticou a mão para abrir a porta, mas parou. Espera aí, deixa eu te pagar. Ela abriu a bolsa e começou a procurar a carteira. Quanto que deu? 25, 30. Não se preocupe com isso, Júlia. Eu disse, a conversa já pagou a corrida. Alexandre a cortou, a voz firme. Júlia franziu a testa. Que isso, Alex? Carona de graça? Não. Eu não sou disso. Eu tenho que pagar seu serviço. Você gastou gasolina, seu tempo. Não gastei nada que eu não pudesse gastar. Considere um presente. Ele insistiu. Júlia sentiu um calor no peito. Que motorista gentil, ela pensou. O chefe dele devia pagar muito bem para ele dar carona de graça para desconhecidos. Ah, então, muito obrigada, viu? Você salvou minha vida hoje. Sério mesmo. Que Deus te pague em dobro. Ela esticou a mão, hesitante, para apertar a mão dele. Alexandre tirou a mão do volante e apertou a dela. O contraste era brutal. A mão dele, suave, de quem só assina documentos. A mão dela, áspera, de quem lida com produtos de limpeza e trabalho pesado. Vá descansar, Júlia, ele disse. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Vou sim. Tchau, Alex. Júlia saiu do carro, fechou a porta com o mesmo cuidado com que entrou e correu para o portão. Ela não olhou para trás. Ela estava em casa. Alexandre Barreto, o empresário bilionário, ficou parado ali, na frente do sobrado azul no Tatuapé. Ele não ligou o rádio, nem pegou o celular. Ele apenas observou a porta se fechar. Ele estava a quilômetros de distância do seu apartamento de cobertura nos Jardins. Ele estava no meio de um bairro que ele só via em gráficos de desigualdade social.
E ele estava ali, com a mão ainda formigando do aperto de Júlia. O que diabos ele estava fazendo? Ele deu uma carona de graça para uma desconhecida que o confundiu com seu próprio motorista. Ele riu desta vez uma risada alta e rouca. Alex, o cara que leva e traz, ele pensou, ligando o motor. Ele tinha gostado. Tinha gostado de ser invisível para ela, de ser apenas um ajudante. Ele deu a volta no quarteirão e começou a dirigir de volta para o lado chique da cidade. Mas algo tinha mudado. A volta não parecia mais tão silenciosa. A voz de Júlia, falando sobre humilhação e marmitaria, ecoava no carro de luxo. Alexandre chegou em casa perto da 1 da manhã. Seu apartamento era minimalista, todo em mármore e vidro. Ele tirou o terno e jogou-o sobre a poltrona de design. Ele se sentia estranhamente energizado. Enquanto tomava um uísque na varanda, olhando para as luzes da cidade, ele pegou o celular. Ele tinha a mania de memorizar detalhes. Tatuapé, Rua Apucarana, Sobrado Azul. Ele abriu o aplicativo de mapas e colocou o endereço que Júlia havia lhe dado. Em seguida, ele digitou o nome dela no campo de busca de uma rede social. Júlia Mendes. Havia muitas. Ele começou a filtrar pela região. Demorou uns 10 minutos, mas ele a achou. A foto de perfil era simples. Ela sorrindo, segurando um bolo de aniversário. O perfil era público. Ele começou a rolar as fotos. Ela postava fotos das marmitas que fazia para vender, fotos com a mãe, fotos cansadas no ônibus. A vida dela estava ali, transparente, difícil e cheia de coragem. Alexandre sentiu uma pontada de culpa. Ele tinha se divertido com a confusão, mas ela estava realmente precisando de ajuda. Ela tinha falado sobre o sonho da marmitaria. Ele não sabia o que fazer com aquela informação. Um bilionário não simplesmente aparece na casa de uma faxineira para oferecer dinheiro. Isso seria condescendente, talvez até perigoso. Ele fechou o aplicativo e se deitou. Aquele era o fim da história, ele pensou. Uma anedota engraçada de uma noite entediante. Mas na manhã seguinte, quando seu Osvaldo, o motorista oficial, chegou para buscá-lo, Alexandre estava diferente. Ele não estava interessado nos relatórios. Ele estava pensando em como Júlia havia se encolhido no banco de couro. Osvaldo, o senhor pode me fazer um favor? Alexandre perguntou enquanto eles seguiam para o centro. Claro, patrão. O que o senhor precisar? Preciso que o senhor me arrume um motorista temporário, alguém que conheça bem a Zona Leste, que seja discreto e que saiba manter a boca fechada. Seu Osvaldo ergueu uma sobrancelha. Um motorista temporário, patrão? Para que área? Para mim, mas não para me levar aos escritórios. Eu preciso de alguém que me ajude a circular sem chamar atenção e que não use terno, algo mais casual. Seu Osvaldo, um homem de poucas perguntas, apenas anotou. Entendido. Motorista casual, Zona Leste. Para quando o senhor precisa? Para hoje à tarde. E Osvaldo, se alguém perguntar onde eu estive ontem à noite, eu estava no clube de campo. Alexandre estava começando a gostar do jogo. Ele não era mais apenas o empresário. Agora ele era o homem que levava e trazia, e ele tinha um destino em mente. O Tatuapé. Ele precisava ver Júlia de novo. Não sabia por quê, mas a ideia de que ela ainda o considerava um simples motorista, Alex, o cara da carona, era irresistível. Ele queria ver até onde aquela confusão poderia ir. E Júlia? Júlia acordou atrasada, mas feliz. Ela contou para a mãe sobre o motorista super gente boa que a tinha levado em casa e se recusado a aceitar o dinheiro. Um anjo da guarda, minha filha. Disse a mãe, Dona Célia. Deus sempre manda a ajuda que a gente precisa. Júlia sorriu vestindo o novo uniforme. Ela tinha um turno em outro bairro chique naquela tarde. O que ela não sabia é que o anjo da guarda estava elaborando um plano complexo, usando todo o seu poder de logística empresarial, apenas para ter a chance de fingir ser pobre por mais uma noite. Alexandre passou a manhã no escritório, mas sua cabeça estava longe dos gráficos. Ele estava pensando em qual seria a melhor desculpa para estar parado na esquina do Tatuapé de novo. Seu Osvaldo ligou ao meio-dia. Patrão, arrumei o motorista. É o primo do meu vizinho, o Rogério.
Ele conhece a região. É só me dizer a hora. Ótimo. Diga a ele para me buscar às 5 da tarde. E Osvaldo, não vamos usar o sedã preto. Pegue o carro menos chamativo que tivermos na garagem. Um popular, se possível. Osvaldo quase engasgou. O bilionário Alexandre Barreto em um carro popular? O senhor tem certeza, patrão? Absoluta. E eu vou dirigindo, Osvaldo. O Rogério vai ser o meu ajudante. A peça estava montada. Alexandre estava prestes a entrar na vida de Júlia novamente, disfarçado e dirigindo um carro que ele não tocava há anos. Ele só não sabia que a simplicidade daquela mulher ia virar a vida dele de ponta cabeça. Naquela tarde, Júlia estava no ponto de ônibus, no centro, esperando o coletivo. Ela estava atrasada e começando a se irritar. De repente, um carro parou na sua frente. Não era o sedã preto da noite anterior. Era um carro mais antigo, um pouco amassado, mas limpo. O vidro baixou e lá estava ele. Alex. Mas ele estava com uma camiseta polo simples e parecia ainda mais relaxado. E aí, Júlia? Parece que a gente se encontrou de novo. Entra aí. A carona de hoje é de cortesia da firma. Ele piscou. Júlia arregalou os olhos. Alex, que coincidência. Você está fazendo bico nessa área? E que carro é esse? É o carro de rodízio. Alexandre improvisou, sentindo uma adrenalina que não sentia desde a época da faculdade. Entra logo, senão você vai perder o horário. Júlia entrou, rindo. Ela sentiu que estava entrando numa aventura. Você é um anjo, Alex. Um anjo mesmo. O milionário deu partida no carro popular e levou a mulher que limpava seus escritórios para o seu próximo turno. E pela primeira vez em muito tempo, Alexandre Barreto não estava pensando em dinheiro. Ele estava pensando apenas em manter a farsa e em ouvir Júlia falar sobre a vida. A história estava apenas começando. Ele era o motorista que a levou para casa e ela não tinha a menor ideia de quem ele realmente era. E ele gostava disso. Ele gostava muito disso. Ah, minha gente, a vida de Alexandre Barreto, o bilionário, tinha virado um filme B de comédia romântica, só que ele era o único ator que sabia que era uma farsa. E ele estava adorando o papel. Naquele carro mais humilde, um sedã prata que a frota dele usava para logística interna e que ele não encostava há anos, Alexandre sentia a adrenalina que faltava nas reuniões de conselho. Ele estava dirigindo e não sendo dirigido. Ele estava ouvindo e não dando ordens. Júlia, sentada ao lado dele, não cabia em si de tanta alegria. Eu não acredito que você apareceu de novo, Alex. Você é meu cupido da sorte, só pode ser. Ela ria, ajeitando o cabelo que já estava solto do coque frouxo. Que isso, Júlia? É só coincidência. A firma me mandou resolver uns pepinos por aqui e eu tô rodando nessa área. O destino quis que a gente se encontrasse perto do seu ponto. Alexandre mentiu com a naturalidade de quem vende ações na bolsa. O destino, na verdade, era um mapa detalhado que ele havia traçado com a ajuda de seu Osvaldo. Mapeando a rota de Júlia, os horários de pico e onde ela costumava pegar o ônibus, ele estava usando logística de ponta para simular um encontro casual. Mas me conta, para onde a gente vai agora? Alex perguntou entrando na rota que levava para a Vila Olímpia, onde ficava o condomínio de luxo do próximo cliente dela. Hoje é um bico mais chique ainda, viu? Apartamento de luxo, cobertura. A dona é uma socialite que vive viajando e eu vou fazer uma limpeza de manutenção. O problema é que o prédio é meio enjoado, cheio de regra, tem que entrar pela porta de serviço e a burocracia é tanta que dá até dor de cabeça. Alexandre apertou o volante. Ele conhecia aquele prédio. Ele tinha participado da incorporação dele. Ele sabia exatamente quem era a socialite. Era a ex-esposa de um dos seus sócios. O mundo era pequeno, mas, por sorte, Júlia só veria o lado da vassoura, e não o lado do brinde. É fogo, né? A gente limpa o luxo, mas não pode nem pisar no tapete da entrada principal. Júlia suspirou, olhando pela janela. Alex sentiu a pontada de novo. A invisibilidade dela era o seu maior disfarço. Mas olha só, Alex, falando nisso, você trabalha para quem exatamente? Essa firma que te manda rodar tanto? É de logística? Ela perguntou curiosa. Alexandre tinha preparado a resposta. Usando o nome de uma das suas empresas de fachada,
que lidava com transporte de valores, mas que era pouco conhecida pelo público. É uma transportadora, Júlia. De valores. A gente faz a segurança, logística de mercadorias caras. Por isso eu tenho que estar sempre na rua vendo rota, checando segurança. Eu sou tipo um supervisor de campo. Ele simplificou, transformando sua gestão de bilhões em supervisor de campo. Tá, entendi. Por isso você é tão calmo no trânsito, e esse carro é todo esquisito. É carro de segurança, né? Ela concluiu, satisfeita com a própria dedução. Isso. Carro discreto, para não chamar a atenção. Ele concordou, aliviado por ela ter engolido a história do carro popular. A conversa seguiu leve. Júlia falava da mãe, Dona Célia, das dificuldades de manter as contas em dia e do sonho da marmitaria. O nome vai ser Temperos da Célia. Minha mãe cozinha como ninguém. Eu já tenho o logo na cabeça. O problema é o investimento inicial. Um fogão industrial custa uma fortuna. Eu tô guardando cada centavo. Alexandre, ouvindo os valores, pensou que ele gastava mais do que aquilo em café da manhã, mas ele não podia desvalorizar a luta dela. E você já fez um plano de negócio, Júlia? Sabe quanto você precisa vender por dia para empatar? Ela riu, um riso cansado. Ah, Alex, plano de negócio é coisa de faculdade. Eu fiz umas contas no caderno. Arroz, feijão, proteína, embalagem. Tiro o custo e vejo o que sobra. É no olho, na raça. Alexandre estremeceu internamente. Aquele negócio estava fadado ao fracasso se ela não tivesse um mínimo de planejamento financeiro. Ele precisava intervir, mas como Alex, o motorista. Olha só, Júlia, eu posso ser só um motorista, mas eu lido com números o dia inteiro, mesmo que sejam números de logística. Eu sou bom com planilha. Deixa eu te ajudar a organizar essas ideias. A gente pode montar um plano de custos mais detalhado. Você não pode arriscar o dinheiro da sua mãe no chute. Júlia parou de rir e o olhou séria. Você faria isso, Alex? De graça? Claro. É só umas horas de planilha. Para mim é fácil. Para você pode ser a diferença entre o sucesso e o prejuízo. Os olhos dela brilharam de gratidão. Meu Deus, Alex, você é um presente. Eu aceito sim. Mas eu insisto, você não pode fazer isso só por boa conversa. Quando a gente sair dessa, eu pago um pastel e um caldo de cana caprichados para você, lá na feira do Tatuapé. É o melhor de São Paulo. Alexandre Barreto, que jantava em restaurantes estrelados e bebia vinhos de 5 dígitos, aceitou o pastel e o caldo de cana como se fosse a maior honra do mundo. Feito. Pastel e caldo de cana. Eu cobro isso. Eles chegaram no condomínio. Alex a deixou na porta de serviço, observando-a pegar a mochila e a sacola de limpeza. Te pego aqui umas 9 da noite? Ele perguntou. Não precisa, Alex. 9 é muito tarde, você deve estar cansado. Eu pego o ônibus. Que nada. Eu ainda vou rodar por perto. Me espera, sim? É mais seguro. Júlia sorriu, acenou e sumiu pela porta de serviço. Alexandre ficou ali por um momento, observando o luxo do prédio. Ele era o dono daquele luxo, mas estava ali, esperando em um carro comum, por uma mulher que estava prestes a limpar o pó que ele e seus sócios geravam. Ele se afastou e foi para um café simples na rua de trás, pegou o notebook e, em vez de analisar os relatórios de Wall Street, começou a rascunhar um plano de negócios para a Temperos da Célia. Ele calculou custos fixos, variáveis, margem de lucro e percebeu que, com um pequeno investimento, ela poderia triplicar a produção. O tempo voou. Quando deu 9 horas, ele estava lá, pontual, parado na porta de serviço. Júlia saiu moída, os ombros curvados, o rosto suado. Nossa, Alex, você me esperou mesmo. Eu tô detonada. Entra aí. E o pastel ainda tá valendo? Mais do que nunca. Eles seguiram para o Tatuapé. A primeira saída deles não foi romântica nem glamourosa. Foi na Feira Livre, que já estava quase desmontando, onde ficava uma barraca famosa de pastel. Alexandre nunca tinha comido um pastel de feira na vida. Júlia o levou para a barraca. Pediu 2 pastéis de carne e 2 caldos de cana. Senta aqui, Alex. Cuidado para não sujar esse seu terno. Quer dizer, essa sua roupa de trabalho. Ele estava de camisa polo.
mas o tecido ainda era caro e importado. Mas ele estava sujo, sujo de óleo de pastel. E ele estava rindo. Júlia falava animadamente, os olhos brilhando. Ela estava livre do trabalho, comendo sua recompensa. E aí, gostou? É o melhor, te falei. É diferente. Alex respondeu, tentando não pensar na higiene da barraca, mas se concentrando no sabor crocante. Era bom, era real. Você é muito chique, Alex. Parece que nunca comeu na rua. Ela provocou, dando um gole no caldo de cana. Ah, é que eu passo a vida em estrada comendo em posto de gasolina. É tudo muito sem graça. Isso aqui tem alma. Aquele momento sentado num banquinho de plástico, comendo pastel e sentindo o cheiro de fermento e fritura, valia mais para Alexandre do que qualquer jantar de gala. Ele estava sendo ele, sem o peso do nome Barreto. Então, sobre o nosso plano de negócios, Alex começou tirando um guardanapo amassado e virando-o. Eu fiz umas anotações básicas. Você precisa de um investimento inicial de uns R$ 15.000 para comprar o equipamento que vai te dar escala. Você tem quanto guardado? Júlia mordeu o lábio, a alegria sumindo um pouco. Eu tenho 3.200, Alex, juntando há 1 ano e meio. Alexandre calculou mentalmente. Ela estava a 4 anos e meio de distância do sonho, trabalhando na velocidade que ela estava. Certo. A gente precisa encurtar esse prazo. Eu não posso te dar o dinheiro, claro, mas eu posso te dar o caminho. A gente precisa de um plano de marketing simples, e você precisa começar a vender mais agora, para juntar o capital mais rápido. Plano de marketing, o que é isso? É o seguinte, você usa as redes sociais, tira fotos boas das marmitas, cria um nome forte, Temperos da Célia. E a gente faz umas contas de custo-benefício. Se você usar embalagens um pouco melhores, você pode cobrar R$ 2 a mais. Se você fizer uma promoção de fidelidade, você garante o cliente. Júlia estava absorvendo tudo como uma esponja. Nossa, Alex, eu nunca pensei nisso, eu só posto quando lembro. Exato. Planejamento, Júlia. Eu te ajudo a montar o cronograma de postagens. E mais importante, eu te ajudo a achar fornecedores que te deem desconto por volume. Eu conheço uns atacadistas. Alexandre, o bilionário, estava usando seus contatos de alto nível para conseguir desconto em arroz e feijão para uma marmitaria. Júlia estava extasiada. Combinado. Amanhã é minha folga. Você consegue me encontrar? Eu te pago mais pastel. Amanhã eu tenho que rodar pela manhã, mas te encontro à tarde. Pode ser na sua casa? A gente usa o computador da sua mãe. Júlia ficou um pouco tensa. Levar Alex para dentro de casa era um passo. Ah, é que... A casa é pequena, Alex, mas pode ser na padaria da esquina. A gente toma um café e eu levo meu caderno. Fechado, na padaria. Naquela noite, Alexandre foi para casa com o cheiro de fritura no terno. Ele estava viciado. Viciado na simplicidade, na sinceridade de Júlia e na sensação de que ele estava fazendo algo útil, algo que dinheiro não podia resolver sozinho. Na manhã seguinte, na sala de reuniões, ele estava irritado. Marcos, o que houve com o fornecedor de embalagens? Eles estão cobrando muito caro. Ligue para o seu contato, o Paulo, e diga que, se eles não baixarem o preço em 10%, a gente leva o contrato para a concorrência. O diretor financeiro, Marcos, olhou confuso. Patrão, esse é o contrato das nossas embalagens de presentes corporativos. É um valor irrisório. Não importa. 10% é 10%. Cada centavo conta. Alex estava pensando nas embalagens de isopor da marmitaria. Ele estava aplicando a mentalidade de Júlia no seu próprio negócio. Marcos saiu da sala coçando a cabeça. O chefe estava estranho. À tarde, Alexandre vestiu uma calça jeans e uma camiseta simples. Ele pegou o carro prata e foi para a padaria no Tatuapé. Júlia já estava lá, com um caderno espiral cheio de anotações e um sorriso nervoso. Cheguei no horário, motorista. Ela brincou. E eu não atrasei. Agora vamos ao trabalho. Eles passaram as próximas 3 horas debruçados sobre o caderno. Alexandre, com uma caneta Bic, transformava as contas desorganizadas dela em uma planilha de fluxo de caixa básica. Ele explicava termos como capital de giro e ponto de equilíbrio em linguagem de gente.
Isso aqui é muito melhor que a faculdade, Alex. Você é um gênio com números. É só lógica, Júlia. E agora a parte importante: fornecedores. Eu vou te passar uns contatos de atacadistas de confiança. Diga que você foi indicada pelo Alex da logística. Eles vão te dar um preço melhor. Ele escreveu 3 números de telefone em um papel. Eram contatos que ele usava para as compras gigantescas de suas empresas, mas que, sob a sua indicação, dariam um tratamento diferenciado a uma pequena empreendedora. Júlia olhou os números. Nossa, Alex, que moral você tem, hein? Esses são atacadistas grandes. Eu rodo muito, Júlia, conheço muita gente. O plano estava se tornando real. Alex estava investindo seu tempo e seus contatos, mas não seu dinheiro. Ele queria que ela vencesse por mérito próprio, mas com as ferramentas certas. Enquanto eles revisavam os custos, um homem de terno impecável, vindo de uma reunião no centro, entrou na padaria para comprar pão. Era Dr. Renato, um dos advogados sênior do Grupo Barreto. Alexandre viu o advogado pelo canto do olho e seu coração gelou. Ele estava de costas para a porta, mas se Dr. Renato o visse ali com uma mulher uniformizada, debruçado sobre um caderno com anotações de marmitaria, a farsa acabaria. Alex, com a rapidez de um reflexo de bilionário acostumado a crises, tossiu alto. Fingiu que a garganta estava irritada e se inclinou para a frente, cobrindo o rosto com o caderno. Cuidado, Júlia. Essa padaria é cheia de corrente de ar. Júlia não entendeu nada, mas continuou falando sobre o preço do gás. Dr. Renato comprou o pão e saiu sem notar a presença do seu patrão na mesa dos fundos. Alexandre relaxou, respirando fundo. Aquilo tinha sido por pouco. O risco de ser descoberto estava aumentando a cada dia, mas o medo era menor do que a satisfação. Pronto, Júlia. Seu plano está estruturado. Agora é ligar para esses fornecedores amanhã e começar a postar fotos irresistíveis. Você precisa de um celular melhor para tirar fotos? Ah, o meu dá para o gasto, mas eu vou tirar as fotos na luz do dia. Alexandre riu, o alívio ainda fresco. É isso. Criatividade é a chave. E amanhã você tem bico de novo, né? Sim, na Vila Mariana. Ótimo. Eu vou estar rodando por lá. Passo para te pegar. Júlia sorriu, guardando o caderno como se fosse um tesouro. Alex, eu não sei como te agradecer. Você é o melhor motorista de segurança ou de logística que eu já conheci. Eles se despediram na porta da padaria. Alexandre voltou para o carro prata e dirigiu de volta para sua realidade. Ele estava começando a sentir que sua vida real era a farsa, e a vida que ele levava no Tatuapé como Alex era a verdadeira. A rotina se estabeleceu. Pelas próximas semanas, Alexandre Barreto se desdobrou. Ele era o CEO implacável durante o dia, e no fim da tarde, o Alex da logística, que dava carona e consultoria de negócios. Ele viu Júlia começar a aplicar as táticas. Ela trocou as embalagens, renegociou o preço dos ingredientes, graças aos contatos que ele deu, e começou a postar fotos lindas no Instagram da Temperos da Célia. O resultado foi imediato. O volume de pedidos aumentou. Júlia estava exausta, mas radiante. Uma noite, enquanto dirigiam pela Radial Leste, Júlia estava calculando em voz alta o lucro da semana. Alex, você não vai acreditar. Eu faturei quase o dobro da semana passada. Se continuar assim, em 6 meses eu consigo comprar o fogão industrial. 6 meses. Isso era um avanço gigantesco, mas ainda era tempo demais para Alexandre. Ele queria ver o sonho dela se concretizar, agora. Ele parou o carro no semáforo e a olhou. Júlia, você é muito esforçada, mas você precisa acelerar isso. Como? Eu não posso trabalhar mais horas, Alex. Eu já durmo 4 horas por noite. Não, você não vai trabalhar mais. Você vai investir. Investir o quê? O dinheiro que eu tenho está guardado. Alexandre respirou fundo. Ele tinha que tomar uma atitude arriscada, mas que não comprometesse sua identidade. Eu posso te fazer um empréstimo, Júlia, pessoal, sem juros. Júlia arregalou os olhos. O quê? Não, Alex, de jeito nenhum. Empréstimo de amigo dá problema. E quanto seria? Os 12 mil que faltam você me paga em 1 ano. 12 mil reais? Alex, de onde você vai tirar 12 mil reais?
Você é motorista, não banqueiro. Alexandre estava pronto para a mentira. Eu sou supervisor, Júlia. Eu tenho um pé de meia. E eu tenho umas ações de uma empresa que me rendeu um bom dinheiro extra este mês. Eu não preciso do dinheiro agora. É só para te ajudar a dar o pontapé. Eu confio em você. Júlia ficou em silêncio. Ela olhava para o rosto dele, tentando decifrar a verdade. Ele parecia sincero, mas 12 mil reais era uma fortuna para ela. Eu não sei, Alex. É muita responsabilidade. Pensa bem. Se você tiver o fogão industrial, você aumenta a produção em 3 vezes. Você paga o empréstimo em 6 meses e o resto é lucro. Você se livra dos turnos de faxina mais rápido. A promessa de se livrar dos turnos de faxina foi o golpe de misericórdia. Se eu aceitar, eu assino um contrato. Com juros baixos, Alex. Eu não quero abusar da sua bondade. Sem juros, só a sua palavra. E o pastel na feira. Júlia sorriu, os olhos marejados. Você é louco, Alex, mas eu aceito. Eu prometo que vou te pagar cada centavo. Na manhã seguinte, Alexandre transferiu 12 mil reais da sua conta pessoal para a conta de Júlia. Ele usou uma conta de investimento que ele raramente usava para garantir que o extrato não tivesse a identificação Alexandre Barreto, CEO. Júlia, ao ver o valor na conta, quase teve um ataque cardíaco. Ela ligou imediatamente para Alex. Alex, o dinheiro caiu. Você não fez isso? Fiz. Agora, para de perder tempo e vai comprar seu fogão, Júlia. A partir desse momento, a relação deles mudou. Júlia não o via mais apenas como um motorista gentil. Ele era seu mentor, seu investidor, seu anjo da guarda pessoal. Alexandre, por sua vez, estava mais envolvido do que nunca. Ele estava investindo tempo, emoção e uma parte irrisória de sua fortuna na vida dela. Ele começou a passar mais tempo no Tatuapé. Ele ajudava Júlia a carregar caixas de suprimentos, o que era hilário, ver o bilionário suando para carregar sacos de arroz e a montar o cantinho da Temperos da Célia no quintal da mãe dela. Dona Célia, a mãe de Júlia, estava encantada com o moço da logística. Esse Alex é um homem de ouro, minha filha. Você precisa arrumar um moço assim. Trabalhador, educado e entende de planilha. Júlia ria, mas sentia o coração acelerar. Alex era muito mais do que um amigo. Ele era o primeiro homem a vê-la de verdade, sem querer nada em troca, a não ser talvez um pastel. Um sábado, a Temperos da Célia estava tendo seu lançamento oficial com um novo fogão industrial. Júlia tinha feito um pequeno evento para os vizinhos e amigos, vendendo marmitas a preço promocional. Alexandre estava lá, vestindo um avental que Júlia o forçou a usar, fingindo ser o ajudante de logística e entregas. Ele estava servindo caldo de cana e anotando pedidos. Ele, que comandava milhares de funcionários, estava feliz por ser o faz-tudo. De repente, Júlia o chamou. Alex, preciso de ajuda aqui. O forno industrial está soltando fumaça. Alexandre correu para a cozinha improvisada. Ele era péssimo em tarefas manuais, mas ele era o faz-tudo agora. Enquanto ele se abaixava para olhar o registro do gás, o celular dele, que estava no bolso da calça jeans, vibrou com uma notificação de e-mail. Júlia, esticando a mão para pegar um pano de prato, viu a tela acender. O nome do remetente era impossível de ignorar, mesmo para alguém que só limpava prédios de rico. Urgente. Reunião do Conselho do Grupo Barreto antecipada. Júlia congelou. Grupo Barreto. O nome do conglomerado de Alexandre. O nome que estava em metade dos prédios da Berrini. Ela olhou para o celular dele. A foto de perfil do e-mail era um logo corporativo, e o nome do remetente era Assistente Executivo Dr. Alexandre Barreto. Ela olhou para ele, que estava sujo de graxa, de avental, lutando contra um fogão industrial. Alexandre Barreto, o milionário. O sangue sumiu do rosto de Júlia. O motorista gentil, o anjo da guarda, o consultor de logística que a ajudou a montar a marmitaria, era o dono do mundo que ela limpava. A farsa que tinha sido tão divertida para ele desmoronou em 1 segundo para ela. Alex. A voz dela era um sussurro, cheia de mágoa e confusão. Alexandre se virou, percebendo a mudança no tom. Ele seguiu o olhar dela, que estava fixo no seu bolso. Ele tinha sido descuidado.
Pela primeira vez em semanas, ele tinha esquecido de desativar as notificações corporativas. Júlia, o que foi? Ele perguntou tentando soar normal, mas já sabendo a resposta. Ela deu um passo para trás. Você não é Alex, o motorista. Você é Alexandre Barreto, o empresário. O silêncio na cozinha improvisada foi mais alto do que qualquer ronco de motor. Alexandre tirou o avental lentamente. A peça tinha acabado. Júlia, eu posso explicar. Explicar o quê, Alex? Que você estava entediado e resolveu brincar de pobre na Zona Leste? Que você me usou para se divertir? Que a carona de cortesia era do dono da empresa que me paga uma miséria para limpar seus tapetes? A voz dela subiu, cheia de dor. Ela não estava brava pelo dinheiro ou pelo tempo. Ela estava furiosa pela mentira, pela condescendência. Ele tinha visto a vida dela de perto, o esforço dela, e tinha se disfarçado. Não, Júlia, não foi brincadeira. Eu não sabia como agir quando você me confundiu. Mas depois eu gostei. Eu gostei de ser só o Alex. E os 12 mil reais? Isso foi esmola disfarçada de empréstimo? Não, foi investimento. Eu vi sua força, seu talento. Eu queria que você tivesse a chance que merece. Eu sou bom com números, Júlia. Eu sei que você vai me pagar. Ah, claro que vou pagar, cada centavo. E com juros, Dr. Barreto. Ela cruzou os braços, os olhos faiscando. Você é o rei do meu mundo, Alexandre. Mas aqui na minha casa você não é ninguém. Alexandre sentiu o golpe. Ele tinha conquistado a confiança dela com esforço e sinceridade, disfarçada, e agora tinha perdido tudo. Me desculpa, Júlia. Eu não queria te magoar. Eu só queria um hobby novo? Eu não sou um cachorrinho de rua que você pega para alimentar quando está carente, Alexandre. Eu sou uma mulher que batalha para sobreviver. A dignidade dela, mesmo em meio à confusão e ao cheiro de tempero, era imensa. O que você vai fazer agora? Me demitir de todos os bicos que eu pego nas suas empresas? Não, eu nunca faria isso. Então vá embora, Alexandre, e leve o seu carro de rodízio, seu celular de notificações importantes e sua vida de bilionário para bem longe daqui. Eu não preciso de motorista nem de mentor. Eu me viro sozinha. Júlia se virou e saiu da cozinha, deixando-o sozinho no meio das panelas e do novo fogão industrial que ele havia ajudado a comprar. Alexandre Barreto, o homem que resolvia crises internacionais com um telefonema, estava paralisado por uma faxineira no Tatuapé. Ele pegou o celular, guardou no bolso e saiu da casa de Dona Célia sem dizer mais nada. Os vizinhos que tinham visto o Alex ajudando a servir olhavam confusos. Ele entrou no carro prata, ligou o motor e dirigiu sem rumo pela Zona Leste. A alegria tinha acabado. O pastel e o caldo de cana tinham um gosto amargo agora. Ele tinha o mundo, mas tinha acabado de perder a única pessoa que o tinha tratado como um ser humano simples em anos. A verdade era que ele se apaixonara pela farsa, e talvez por Júlia. E agora ele estava ferrado. Ele não podia voltar para a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Ele precisava de Júlia, mas ela o odiava. Ele parou o carro em uma rua escura e ligou para seu Osvaldo, o motorista oficial, que estava de folga. Osvaldo, eu preciso de um favor de novo. Patrão? Aconteceu algo? Onde o senhor está? Estou na Zona Leste. Eu preciso de um documento legal. Preciso de um contrato de mútuo. Contrato de mútuo, patrão? Para emprestar dinheiro? Sim. E preciso de um plano de pagamento que proteja a devedora de qualquer cobrança abusiva. E que garanta que ela pague exatamente o que deve. E preciso que você me arrume um contador que possa cuidar da contabilidade de uma pequena marmitaria. O senhor vai investir em alimentação, patrão? Não, Osvaldo. Eu vou tentar consertar a maior besteira que já fiz na minha vida e preciso de tudo pronto até segunda-feira. E Osvaldo, não me chame de Dr. Barreto. Por enquanto me chame de Alex. Alexandre estava decidido a provar que ele não era o monstro que ela pensava. Ele iria pagar pela mentira, mas não ia desistir de Júlia. O jogo tinha acabado, mas a batalha, essa sim, estava apenas começando.
Ele era um bilionário. Ele sabia como lutar por algo que valia a pena. E Júlia, com seu pastel e seu fogão industrial, valia tudo. Ah, minha gente, quando a farsa cai, o estrago é grande, viu? É como um copo de cristal que cai no chão de mármore. O som é alto e os pedaços se espalham por todo lado. Alexandre Barreto, o bilionário, estava ali, dirigindo o sedã prata de logística pelas ruas do Tatuapé, sentindo-se o maior otário do planeta. Ele era acostumado a negociar fusões de bilhões, a lidar com crises de imagem globais. Mas a crise com Júlia, essa era pessoal, era real, e doía mais que qualquer prejuízo financeiro. Ele passou a noite em claro, não na sua cobertura, mas em um hotelzinho modesto perto do aeroporto, pensando: ele podia comprar a Júlia? Não. Ele podia forçá-la a perdoá-lo? Impossível. Ele só podia fazer uma coisa: respeitar a dignidade dela, que era a coisa mais valiosa que ela tinha. Na segunda-feira de manhã, ele tinha os documentos prontos. Seu Osvaldo, o motorista oficial, estava mais confuso do que nunca, mas fiel. Ele havia providenciado o contrato de mútuo, empréstimo formal, e um contador júnior da equipe, o Dr. Felipe, um rapaz jovem e discreto que jurou manter o segredo. Alexandre vestiu o terno escuro pela primeira vez em dias. Ele não era mais o Alex da logística. Ele era Alexandre Barreto, o homem que vinha resolver um assunto sério. Ele ligou para a Júlia. Ela não atendeu. Ligou de novo. Nada. Mandou uma mensagem simples. Júlia, preciso falar com você sobre os 12 mil reais. É um assunto legal. Por favor, me atenda. Ela respondeu seca. Deixe os documentos na portaria do meu trabalho. Eu assino e te mando de volta. Não quero te ver. Alexandre suspirou. Não ia ser fácil. Osvaldo, ele disse, entrando no sedã preto de luxo, dispensando o carro prata. Vamos para o Tatuapé. E Osvaldo, por favor, me espere na esquina. Sim, patrão. Alexandre chegou em frente ao sobrado azul no meio da tarde. Ele desceu do carro, sentindo o peso do terno e o olhar curioso dos vizinhos. Ele tocou a campainha. Dona Célia, a mãe de Júlia, abriu a porta. Ela não o reconheceu de imediato, vestida daquele jeito. Pois não, moço? Boa tarde, Dona Célia. Eu sou Alexandre. Eu preciso falar com a Júlia. Dona Célia franziu a testa. Ela se lembrou do Alex, o moço da logística que tinha comido pastel na feira e ajudado com o fogão. Mas aquele homem de terno e com cheiro de dinheiro não parecia o Alex. A Júlia está ocupada. A marmitaria está bombando. Nesse momento, Júlia apareceu na porta, vestindo o avental sujo de molho de tomate, o rosto duro. Mãe, pode deixar. Ele é o Dr. Barreto, o empresário. A forma como Júlia disse Dr. Barreto transformou o nome em um insulto. Dona Célia ficou confusa, mas se afastou. O que você quer, Alexandre? Eu já disse que vou pagar. Ele estendeu a pasta de couro preta. Eu vim formalizar o empréstimo, Júlia, e me desculpar. Eu não preciso de formalização. Minha palavra vale mais que seus contratos, Alexandre. Eu sei que vale. Mas seu negócio não é só a sua palavra, é a sua vida. E eu não quero que você pense que isso foi esmola. Eu trouxe o contrato de mútuo. Ele especifica que você me pagará em 12 parcelas fixas, sem juros, a partir do momento que a marmitaria tiver lucro líquido de mais de 10 mil reais por mês. Júlia arregalou os olhos. 10 mil reais, isso é um absurdo. Não é, é o seu ponto de equilíbrio. Eu não quero te pressionar, quero que você cresça. E eu trouxe o Dr. Felipe, o contador. Ele vai te ajudar a organizar a contabilidade nos primeiros 6 meses, para você não ter problemas com imposto e planejamento. É um presente da minha empresa. Ele estava tentando desesperadamente manter a linha entre o profissionalismo e o pessoal. Júlia pegou a pasta, hesitante. Ela abriu o contrato e leu as cláusulas. Estava tudo ali justo, até generoso demais. Ele estava respeitando o esforço dela, não minimizando-o. Por que tudo isso, Alexandre? Você não precisava fazer nada disso. Era só ter me mandado um e-mail. Porque eu não sou só um e-mail, Júlia. Eu sou o homem que você confundiu com o motorista. E eu gostei de ser esse homem. Ele deu um passo à frente, falando baixo, para que Dona Célia, que observava da sala, não ouvisse. Eu te prometo que a minha intenção não era te enganar.
Quando você entrou naquele carro, eu estava esgotado da minha vida. Eu sou um nome, um número, um cargo. Você me tratou como um ser humano. Você me deu a única paz que eu tive em anos. Eu não estava brincando de pobre. Eu estava fugindo de ser rico. Lágrimas brotaram nos olhos de Júlia, mas ela as segurou. E você achou que a melhor maneira de fugir era mentindo para mim? A mentira começou como um erro e virou uma necessidade. Eu sabia que se eu dissesse quem eu era, você nunca teria me deixado entrar na sua vida. Você teria me tratado como todos os outros, com reverência ou com interesse. Você me tratou com verdade. E eu me apaixonei por essa verdade, Júlia. A palavra apaixonei pairou no ar, mais pesada que o cheiro de feijão na cozinha. Júlia fechou a pasta, apertando-a contra o peito. Eu não sei se consigo confiar em você, Alexandre. Você é o dono do meu mundo. Como eu posso ter um relacionamento com o homem que decide o meu salário de faxina? Você não precisa ter um relacionamento comigo agora. Você só precisa me pagar o que deve. E você tem que aceitar a ajuda do Dr. Felipe, porque eu sei que você precisa de contabilidade, e eu vou me afastar. Ele deu mais um passo para trás, voltando para a porta. Você tem meu celular. Quando você quiser que o Dr. Felipe comece a te ajudar, me avisa. E quando você me pagar o primeiro empréstimo, a gente conversa sobre a próxima etapa. Próxima etapa? Que próxima etapa? A expansão, Júlia. O seu sonho é ter uma rede de marmitarias. Eu sou bom em expansão, mas isso é só se você quiser. Ele deu um sorriso melancólico. Tchau, Júlia, e parabéns pelo fogão. Alexandre se virou e saiu. Ele não olhou para trás. Ele entrou no sedã preto, e seu Osvaldo o levou para longe. Júlia ficou parada na porta, a pasta de couro preta na mão, o coração em pedaços. Ele tinha ido embora, mas tinha deixado uma bomba de honestidade e um caminho aberto para o futuro. Ela passou a noite em claro, lendo o contrato, que parecia mais um plano de negócios do que um documento legal. Ele realmente acreditava nela. Na manhã seguinte, ela ligou para o número que Alexandre havia deixado para o Dr. Felipe. Dr. Felipe, aqui é a Júlia, a da Têmperos da Célia. Eu preciso de ajuda com a nota fiscal. O Dr. Felipe começou a trabalhar remotamente, organizando as finanças da marmitaria. Alexandre cumpriu sua promessa. Ele se afastou. Ele parou de ligar, parou de aparecer. Ele voltou à sua rotina de bilionário, mas a rotina estava quebrada. Ele não conseguia mais se concentrar nas reuniões. Ele pensava em feijão, arroz e no sorriso de Júlia. Seu Osvaldo percebia a tristeza do patrão. Patrão, por que o senhor não liga para a moça? Ela precisa de espaço, Osvaldo. Ela precisa confiar em mim de novo, e eu preciso provar que eu respeito o mundo dela. 6 meses se passaram. A Têmperos da Célia virou um sucesso no Tatuapé. Com o fogão industrial e a contabilidade organizada, o lucro disparou. Júlia e Dona Célia trabalhavam duro, mas estavam alcançando o sonho. Um dia, Júlia ligou para Alexandre. Alexandre, é a Júlia. O coração dele deu um salto. Ele estava no meio de uma videoconferência com Tóquio, mas dispensou todos. Júlia, como você está e a marmitaria? Estamos bem. Na verdade, estamos ótimas. Nós batemos o ponto de equilíbrio que você estipulou, e eu queria te fazer um pagamento. Não precisa se apressar, Júlia. Eu sei, mas eu quero. Eu te devo. E eu quero pagar. Ela transferiu a primeira parcela. R$1.000. O valor era irrisório para Alexandre, mas o significado era gigantesco. Era a primeira vez que alguém o pagava por um serviço que ele realmente valorizava. Caiu aqui. Obrigado, Júlia. Fico feliz que o negócio esteja prosperando. Alexandre, eu queria te convidar para o almoço. Ele apertou a caneta na mão. Almoço? Sim, na marmitaria. Eu quero te pagar o pastel e o caldo de cana que eu prometi. Mas hoje eu te sirvo a melhor feijoada do Tatuapé. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno que ele não dava há meses. Eu adoraria. Quando? Sábado, ao meio-dia. Por favor, venha de camiseta, não use terno. Fechado. Sábado ao meio-dia. Sábado chegou. Alexandre estava nervoso.
Ele vestiu a camiseta polo mais simples que tinha e o mesmo jeans que usara na época da farsa. Ele foi de carro próprio, o mesmo sedã prata. Mas desta vez ele estava ali como ele mesmo, sem disfarces. Quando ele chegou, a rua estava movimentada. Havia uma fila de pessoas esperando para pegar marmitas. Temperos da Célia estava bombando. Júlia o viu e veio até o portão vestida de chefe, com um avental limpo e um sorriso cansado, mas vitorioso. Bem-vindo a Temperos da Célia, Alexandre. Uau, Júlia, isso aqui virou um sucesso. Graças à minha mãe. E ao meu consultor de logística. Ela piscou. Júlia o levou para o quintal. Dona Célia estava servindo a feijoada. Elas tinham reservado uma mesa de plástico para ele, com um guardanapo de papel e um prato fundo. Sente-se, Alexandre. Hoje o cardápio é feijoada completa. E caldo de cana, é claro. Ele se sentou, observando o ambiente vibrante, o cheiro delicioso de comida caseira. Ele estava no seu elemento, mas de um jeito totalmente novo. Enquanto comiam, Júlia falou sobre o futuro. O Dr. Felipe é ótimo, mas ele usa termos muito difíceis. Eu preciso de alguém que fale minha língua para me ajudar com a expansão. E quem você tem em mente? Alexandre perguntou, tentando disfarçar a esperança. O Alex da logística, aquele que entendia de planilha e que comia pastel de feira. Ela o olhou nos olhos, a seriedade voltando. Eu te perdoo pela mentira, Alexandre, porque você usou o seu poder não para me humilhar, mas para me ajudar a conquistar meu sonho. Mas eu não posso ter um relacionamento com o bilionário. Eu só posso ter um relacionamento com o Alex. E o que o Alex precisa fazer para provar que ele é real? Ele precisa vir aqui, deixar o terno em casa e me ajudar a carregar as sacolas de arroz. E ele precisa me pagar o pastel e o caldo de cana. Alexandre riu aliviado. Eu te pago o pastel a vida inteira, Júlia. E eu prometo que o Alex é o homem mais real que existe. Naquele dia, Alexandre não falou de bilhões, nem de ações. Ele falou de logística de entrega, de como a Júlia poderia otimizar a rota e de como ele estava orgulhoso do que ela e Dona Célia tinham construído. O almoço terminou. Júlia o acompanhou até o carro prata. Obrigada por ter vindo, Alexandre. Obrigado por me convidar, Júlia. E sobre a próxima parcela, não se preocupe, eu vou pagar. Mas eu quero que você venha me cobrar pessoalmente todo mês. Ele sorriu. Eu estarei aqui, Júlia. Eu estarei aqui. Ele entrou no carro, mas antes de fechar a porta, Júlia se inclinou e o beijou. Foi um beijo rápido, com sabor de feijoada, mas cheio de promessa e de verdade. Alexandre Barreto, o bilionário, voltou para os jardins naquele dia. Mas ele não era mais o mesmo. Ele era o Alex, que tinha um compromisso mensal no Tatuapé, para cobrar um empréstimo de R$ 12.000 e para ajudar a expandir uma marmitaria. Ele tinha encontrado seu lugar no mundo, não no topo de um arranha-céu, mas em um sobrado azul, ao lado de uma mulher que o ensinou que a verdadeira riqueza não estava em quanto você tem, mas em quem você é quando ninguém está olhando. E assim, minha gente, a história do bilionário que virou motorista e acabou virando consultor de marmitaria mostra que a vida, quando a gente menos espera, dá uma guinada e te coloca exatamente onde você precisa estar. No lugar mais simples, mas com a pessoa mais extraordinária que você poderia encontrar. E tudo começou com uma carona de cortesia na noite fria da Berrine. Que coisa, não é? A vida é uma surpresa, e que bom que é.